vamos fazer contato com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de recebê-lo. Vitor, nessa semana o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu incluir o presidente da República, Jair Bolsonaro, entre os alvos das investigações do chamado inquérito das fake news, atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral. E você já tinha feito um trabalho analisando as especificidades da nossa justiça eleitoral, que tem aí uma influência muito grande do próprio Supremo, mas tem uma liberdade de ação até certo ponto maior, já que a Suprema Corte depende de manifestações, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, e já o TSE tem uma liberdade de ação um pouco maior, além de haver uma relação bastante evidente, né, como você destaca no seu trabalho, entre as duas cortes. Os ataques constantes à democracia feitos pelo presidente Jair Bolsonaro podem justamente ter aí algum tipo de consequência no âmbito da justiça eleitoral? É o mais provável, Vitor? Então, Glauco, o que eu mostro no meu trabalho, eu chamo até o TSE de uma corte para matérias eleitorais do STF, né? Dado aí o nível de fusão que você tem entre as duas casas, né? Esse modelo, se por um lado ele trouxe consequências que são consequências um pouco críticas, e por que eu chamo de críticas? Né? Porque isso coloca a justiça eleitoral numa condição de julgar as normas e as leis eleitorais de modo a produzir mudanças nas regras do jogo, mesmo em ano eleitoral. Isso já aconteceu algumas vezes, né? E interpretando a Constituição. Então, assim, a gente tem uma justiça eleitoral no Brasil que acabou sendo muito inovadora nas regras do jogo, né? Eu sempre costumo brincar quando o debate é sobre reforma política no Brasil. Eu digo que a principal e mais radical reforma que o Brasil poderia adotar seria fazer duas eleições seguidas com as mesmas regras em vigência, porque isso a gente nunca conseguiu fazer, né? Quer dizer, a gente sempre tem, a cada eleição, mudanças nas regras do jogo importantes, que mudam o modo dos partidos se organizarem, mudam o planejamento dos partidos, e boa parte dessas mudanças vieram por interpretações da Justiça Eleitoral ou interpretações do STF, né? E aí na minha tese eu estou dizendo STF e TSE tem aí uma relação de interação, intersecção entre eles, né? Produzindo mudanças que não são mudanças que às vezes foram discutidas no parlamento. Então, você pegar lá atrás, lá, a verticalização das coligações, fidelidade partidária, quer dizer, você tem uma série, mesmo a ficha limpa ela nasce também por interpretações judiciais, depois ela vira um projeto de lei popular que vai ser aprovado depois pelo Congresso, mas enfim, a gente tem uma justiça muito ativa, né, muito proativa e voluntarista para fazer reformas e mudanças na legislação. Inclusive, assim, uma das principais decisões da Justiça Eleitoral que me parece que produziram um impacto muito permanente, né, na justiça, na política brasileira, foi quando lá em 2006 se derrubou, né, a cláusula de desempenho, né? Então o parlamento tinha lá nos anos 90 aprovado uma cláusula de desempenho que serviria para reduzir o número de partidos, e os partidos já foram se adaptando a elas, e em 2006 o STF derrubou essa cláusula de desempenho, fez com que o TSE redistribuísse lá o fundo partidário e tudo mais. Só que as consequências disso foi que a gente hoje tem uma das maiores fragmentações do parlamento da história, e o parlamento precisou aprovar novamente uma nova regra de cláusula de desempenho, cláusula de barreira, né? Então, assim, esse é o lado preocupante, vamos dizer assim, da justiça eleitoral muito ativa, muito atuante, né? Porque ela produz modificações na legislação sem que essas modificações contem aí com a participação do parlamento. Agora, por outro lado, nós temos uma justiça eleitoral extremamente independente, né, e capaz aí de se blindar das pressões políticas conjunturais, momentâneas, né, e isso dá, de alguma maneira, uma força institucional para a justiça eleitoral agir, né, contendo, né, neste momento, por exemplo, contendo um governo que, francamente, aí, abertamente, né, atua contra o sistema político, atua contra a democracia, né, e tem feito movimentos bastante sérios e graves, né, para produzir ruído, melar as eleições, enfim, né, instabilizar
né, esse momento tão importante de um regime democrático. Então, se temos um problema, né, que é esse problema de uma justiça altamente ativa e capaz de alterar as regras do jogo, por outro lado, nós temos também uma justiça que é capaz de ter força institucional para se contrapor, né, a um presidente da República que, nesse momento, atua de modo contrário às eleições. Né? Então, e aí é importante a gente olhar para os atores que estão envolvidos nesse processo. Né? No ano que vem, quem assume a presidência do TSE, né, isso seguindo a lógica, né, da organização do TSE, vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Né? E o ministro Alexandre de Moraes já tem, já com o inquérito das fake news no STF, né, tem tido uma atuação aí, né, individual, com decisões às vezes monocráticas. A gente sabe que o STF nem sempre age como um colegiado, né, mas as posições individuais dos ministros acabam contando demais. Né? O Alexandre de Moraes tem aí se mostrado, se colocado, né, como um ator relevante para se contrapor aí essas tentativas de instabilização produzidas pelo presidente da República. Então, assim, força institucional e capacidade de agir, o TSE tem, né, e a decisão do Fux ontem, por exemplo, de cancelar, né, a reunião com o presidente da República, a reunião com os outros poderes, mostra que TSE e STF vão agir, né, em sintonia, e eles têm um ambiente institucional, tem aí uma forma de organização do STF e do TSE que favorece essa atuação em conjunto, podendo ser, então, né, um grande, um importante contrapeso, né, uma contraposição importante para as ações do presidente da República. A gente que estuda judicialização da política, Glauco, a gente sempre olhou para esse processo como um processo muito negativo para a estabilidade política do país, né? Ter uma justiça tão proativa, ter uma justiça tão voluntarista. Né? E os efeitos dessa judicialização a gente viu nos últimos anos. Né? Quer dizer, a Lava Jato é um pouco produto, né? O Moro é um pouco produto dessa justiça que foi superdimensionada do ponto de vista institucional em relação à sua autonomia e à capacidade de agir dos juízes, né? E isso produz efeitos bastante negativos sobre a democracia. Mas tudo tem dois lados, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela produziu e pode produzir efeitos ruins para o regime democrático, hoje, infelizmente, né, a justiça eleitoral, o STF e esse nível de independência do nosso poder judiciário acabou se tornando o principal, né, eixo de sustentação, arrimo, né, do regime democrático. Né? Então, do ponto de vista do desenho institucional, temos um problema que eu acho que precisamos enfrentar, de fato, esse nível de possibilidade de judicialização da política no Brasil, né? Mas neste momento isso tem servido como um arrimo importante, né? Porque se dependêssemos do parlamento, né, a gente viu que o parlamento não vai produzir, né, esse contraponto importante, né? A gestão Rodrigo Maia, ainda que tenha feito movimentos de contenção um pouco desse, de ser esse contraponto, né, não pautou determinadas questões e fazia críticas bastante contundentes ao presidente da República, mas ao mesmo tempo engavetou todos os processos de pedido de impeachment. Né? Então foi um contraponto, vamos dizer, bastante moderado. Se bem que STF e TSE também até esses dias reagiam ao presidente da República fazendo nota de repúdio, né? Quer dizer, a gente também está assistindo muito recentemente essas instituições começando a agir de modo mais concreto, né? Porque nota de repúdio a gente já entendeu, né? Eu acho que tardiamente já entendeu que nota de repúdio não vai produzir muito efeito sobre um presidente que está muito disposto, de fato, né, a produzir a instabilidade do regime, concentrar poder, né, desrespeitar todas as regras do jogo e desrespeitar aí todas as instituições. Então, assim, é dúbio, né? Quer dizer, o que eu estou tentando trazer é que a gente está num momento muito dúbio. Quer dizer, não é hoje, né? Nós estamos em momentos bastante complexos e dúbios já há algum tempo, né? Mas hoje, STF e TSE, se de fato forem nessa direção de agir mais concretamente, tem sim elementos e tem sim capacidade,
né, de produzir controles sobre o presidente da República e garantir algum nível de estabilidade, né, institucional da democracia e garantir que as eleições possam ocorrer. Não normalmente, porque a gente não vai ter eleições normais em 2022, né, isso não tem a menor dúvida, né, mas se oferecerem aí como contrapontos importantes para tentar garantir o mínimo de normalidade, né, para que as eleições ocorram no ano de 2022. Pois é, no fim das contas não deixa de ser irônico que esse desenho institucional falho possa salvar de alguma forma o que a gente ainda tem de instituições no Brasil. Lendo inclusive seu trabalho, Vitor, vendo ali a questão da consulta ao TSE, né, que é uma espécie, um instrumento anômalo, uma espécie de embargo declaratório, mas que não explica uma sentença, explica uma norma, o que é absurdo e gera efeitos imediatos, inclusive. É algo realmente preocupante. Agora, Vitor, quando você vê o presidente Jair Bolsonaro, mesmo depois da gente ter a inclusão do nome dele no inquérito, que pode gerar consequências, inclusive a inelegibilidade dele para 2022, não baixando a fervura, pelo contrário, aumentando. Ele dizia que era uma questão pessoal, tentou se justificar dizendo que era uma questão pessoal contra Luiz Roberto Barroso, mas depois atacou de forma firme, inclusive baixa, para dizer a realidade, também o ministro Alexandre de Moraes. Esse tipo de atitude não faz crer que Bolsonaro quer mesmo se tornar inelegível ou para tentar uma saída autoritária ou simplesmente para não disputar as eleições de 2022, já que ele só ganhou em 2018 por conta de circunstâncias bastante anormais, para dizer o mínimo, Vitor? Olha, Glauco, primeiro que a gente, né, a grande imprensa está aí há 2 anos dizendo que finalmente chegou o momento em que o Bolsonaro se enquadrou, né? Moderaram o Bolsonaro. Porque, no fundo, era essa a grande expectativa de vários atores de mercado, de vários atores, né, da grande imprensa, enfim, que todos sabiam quem era Bolsonaro. O Bolsonaro sempre se colocou como esse sujeito a produzir rupturas institucionais, a produzir instabilidade, a produzir ruído, só que sempre foi um ator irrelevante, quer dizer, que não tinha muitas condições de, apesar do seu espírito, né, de ruptura com as instituições, de ruptura com a normalidade, de defesa de regimes ditatoriais, regimes autoritários, tortura, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Ele sempre foi esse sujeito, mas sempre foi esse sujeito irrelevante para o debate, que no máximo era motivo de chacota. E as consequências para que ele tenha se tornado presidente, a gente já conhece bem e nem teríamos tempo para explorar muito ela aqui. Mas o fato é que esses atores todos sabiam e conheciam esse perfil do presidente da República e apostaram numa capacidade que eles teriam, né, de moderar esse ímpeto, né, ruidoso, autoritário, instabilizador do presidente da República. E está mais do que claro e mais do que provado que isso é impossível, porque essa é a forma dele governar, né? Dele desgovernar, melhor dizendo, né? Essa é a forma dele agir politicamente, produzindo caos, né? Produzindo a instabilidade, produzindo ruídos, né? Constantemente, né? A cada semana a gente tem 2 ou 3 declarações, 2 ou 3 declarações ruidosas, 2 ou 3 ataques, né? Falas completamente descabidas, e isso vai produzindo um ambiente cada vez mais conflagrado. A última crença aí da imprensa foi uma crença mais tímida, né? Era de que a chegada do Ciro Nogueira à Casa Civil, né, significaria, portanto, aí o Centrão, então, de fato, chegou ao governo e agora vai moderar o presidente da República, porque, afinal de contas, o Centrão não tem interesse em embarcar nessa estratégia autoritária, ditatorial e tudo mais. E a gente viu que, né, isso não fez a menor diferença e não fará, quer dizer, não há nada, né, que vá produzir essa moderação esperada dos atores políticos, e eu acho que a gente já tem cada vez mais atores de mercado, atores de imprensa, atores políticos convencidos disso, de que não há, né, possibilidade de moderação do presidente da República. Até por isso, né, acredito que o STF e o TSE começaram a agir de modo mais enfático, de modo mais concreto. Você, olha, não tem mais, né, como acreditar que esse sujeito vá
agir dentro de alguma, da liturgia do cargo, dentro de alguma lógica de funcionamento das instituições, não há mais expectativa em relação a isso. Quais são as intenções dele com isso? Aí, Glauco, eu confesso que eu não estou habilitado a tentar entender esse tipo de coisa, porque eu precisaria de uma formação de muitos anos em psiquiatria, psicologia, para entender as intenções dele. Porque politicamente, veja, ele hoje ele está sem partido político, né? Ele precisa encontrar um partido político. A gente já viu, né, que os partidos políticos têm produzido algum tipo de resistência, né? O presidente da República ele tem um partido hoje que é um partido informal, que não permite que ele dispute a presidência da República, que é o Partido Militar, né? Quer dizer, eu acho que isso já está cada vez mais claro para todos nós, né? Quer dizer, é o Partido Militar que governa o país e é o Partido Militar que abrigou e que abriga o presidente da República, né? Eu acho que a gente já tem aí alguns colegas e pensadores, cientistas sociais, cientistas políticos, né? Um ex-coronel, Marcelo, coronel do Exército, ex-coronel, coronel na reserva. Ele tem produzido análises bastante significativas em relação a isso. Quer dizer, eu acho que já está bem claro qual é, de fato, essencialmente o partido do presidente da República. Só que isso não garante que ele cumpra aí as exigências legais para disputar uma eleição. E os partidos formais já têm mostrado aí alguma resistência, né, em relação à filiação do Bolsonaro aos seus partidos, porque o Bolsonaro quer porteira fechada, quer dizer, eles querem um partido para dominar toda a estrutura do partido, né, fazer o que bem entenderem dentro do partido, e mesmo o Patriotas, que foi o partido aí onde um dos seus filhos se filiou, isso não foi uma filiação tranquila e não tem sido um processo tranquilo dentro do partido, né? Isso tem produzido tensões ali internas. Então, respondendo mais diretamente aí a sua questão, quer dizer, será que haveria aí uma estratégia do Bolsonaro para, de alguma maneira, se vitimizar, né? Falar assim, olha, tá vendo só? Né? Eu quis mudar as estruturas desse país, que mudar os rumos da história, mas o Centrão não deixou, o Judiciário não deixou, né? O Alexandre de Moraes não deixou, né? As instituições não deixaram, e vou aí tentar correr por fora para produzir algum tipo de instabilidade. Pode ser por aí? Pode. Agora, eu não vejo no país hoje um ambiente que faça com que essa estratégia seja uma estratégia bem sucedida, né? Quer dizer, golpe militar, a gente já passou por ele, a gente já vive sob um governo militar, quer dizer, não tem hoje motivação nenhuma para os militares fecharem, né, Congresso, não tem motivação e não tem condições internacionais, condições nacionais para que isso ocorra, né? Os militares já estão lá usufruindo de benefícios de estarem no governo, portanto não precisam dos custos de colocar tanque na rua, porque colocar tanque na rua, né, tem custos grandes, né? Não tem porquê, racionalmente não tem porquê, né? Agora tem a história dos marechais, eu não sei se você tem acompanhado, a revista Fórum produziu isso, resgataram um título que já era completamente descabido, já estava extinto no país, e estão resgatando o título, até o Ustra agora está sendo homenageado com o título de marechal, quer dizer, veja, se a gente olhar para tudo que tem acontecido com o cidadão comum, né, com o civil brasileiro, né, do ponto de vista de reforma da Previdência, né, do ponto de vista de condições de emprego, do ponto de vista de estabilidade econômica, os militares eles estão vivendo um mundo à parte, né? Quer dizer, usufruindo de todos os benefícios de serem o governo. Então eu não acredito numa ruptura que venha por essa defesa enfática dos militares. E acho que se o Bolsonaro for nessa estratégia de se vitimizar e, ao fim das contas, bancar uma inelegibilidade ou ficar sem partido, não sei onde isso pode levá-lo, né? Talvez ele possa montar uma estratégia aí de que vá buscar, né, um partido para se eleger senador, para se eleger para algum outro cargo e tentar se proteger, porque ele sabe que saindo do mandato, saindo do cargo de presidente da República, tem uma série de crimes que ele cometeu, né, que estando fora de um mandato, ele está muito mais sujeito a ter que responder por esses crimes, né? Então pode ser, né? E aqui a gente está lidando com muitas hipóteses, né? É um jogo ainda muito aberto, mas pode ser que busque esse caminho, porque afinal de contas ele está vendo.
está batendo 61% de rejeição, né? É um fenômeno, desse ponto de vista, um fenômeno político, né? Alguém que tenha produzido, né? Um presidente que, em primeiro mandato, né? Ter esse nível de rejeição é de fato um fenômeno. A gente fica espantado como ainda 30% são capazes de defender esse governo, quer dizer, isso nos espanta. Mas, de alguma maneira, é espantoso, né, que mais de 61% dos eleitores brasileiros digam que não votariam nele de jeito nenhum, porque a gente sabe a força, né, o magnetismo que tem a presidência da República no país, né? Então era esperado que ele tivesse mais apoio, que tivesse mais capacidade, mas ele de fato é um fenômeno negativo, né, para a história política do país, e espero que a gente esteja muito próximo de enterrar esse capítulo da nossa história. Fenômeno negativo que ainda produz impactos e efeitos negativos para toda a população. Vitor, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Sempre bom falar com vocês. Forte abraço. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.